Vamos começar a nossa mensagem de hoje e o tema é Demas e o engano. Não sei quem aqui já ouviu falar em Demas. É um personagem da Bíblia, é um personagem histórico que ocorreu e nós vamos aprender com ele como não ser enganado, né? Como não amar esse mundo, como não abandonar Jesus por amar esse mundo. Isso porque o que ele fez foi algo que deixou o apóstolo Paulo muito triste. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e 10. É uma das passagens mais tristes assim, da Escritura. Não é tão conhecida, mas é muito triste essa passagem, porque fala de uma pessoa que abandonou o apóstolo Paulo em um momento que ele mais estava precisando, um momento em que realmente ele, ali perto já do fim do seu ministério, depois de já ter pregado o mundo, já ter feito a obra de Deus por vários lugares, né? Isso com um grupo de pessoas. Nós vamos conhecer essa pessoa, esse rapaz Demas, que ali num momento crucial, um dos momentos mais difíceis da vida do apóstolo Paulo, ele que era um companheiro dele, chegou a abandoná-lo. Então, vamos orar para nós podermos entender essa passagem. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, te agradecemos por mais esse tempo aqui na tua casa. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua palavra, nos ajuda, Senhor, a te amar com todo o nosso coração, para que jamais, Senhor, possamos abandonar a fé, abandonar a tua causa, Senhor, abandonar, Senhor, a ti. Nos abençoa, nos dá força, nos dá sabedoria, Senhor, para sempre sermos fiéis a ti e sempre andarmos, Senhor, nos teus caminhos conforme tu queres. Obrigado por tudo, por cada um que está aqui. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o que nós vamos conhecer hoje é a vida de Demas. Ele provavelmente não é tão conhecido, mas ele é uma pessoa que está lá em 2 Timóteo, capítulo 10, 4 e 10. Mas antes disso, vamos ler o capítulo 4 desde o início, para nós pegarmos o contexto. Conjuro, 2 Timóteo, capítulo 4, a convicção da morte próxima. Nesse momento aqui da vida do apóstolo Paulo, né, ele já tinha feito várias viagens missionárias, já tinha passado por várias tribulações, por vários problemas. Isso a gente vê na Bíblia Paulo falando que ele já tinha sido açoitado, já tinha passado por naufrágio, ele já tinha passado muito tempo na prisão, já tinha passado por muitas coisas. E nesse momento aqui de 2 Timóteo 4, ele já estava certo que estava perto da morte dele. Então, 2 Timóteo 4,6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, né? Já sabendo que estava perto de morrer. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso aqui é muito importante, e foi algo que Paulo fez, e que o personagem que a gente vai ver hoje, Demas, ele não fez, né? Guardar a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, ou, em outras palavras, me abandonou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-os, porque me é muito útil para o ministério. Então aqui nós vemos já o contexto, né? Paulo, ele já num momento de muita dificuldade na sua vida, já perto do fim do seu ministério, ele já tem a certeza, não, eu já estou perto de morrer. E aí ele aqui está falando, né? Ele está chamando, essa carta, ela é para Timóteo. Esse texto aqui é uma carta que foi escrita para Timóteo, que era um dos companheiros de Paulo. E ele está chamando, procura vir ter comigo depressa. Está falando o quê? No grego, no original, faça tudo, dê um jeito, mas venha rapidamente me ajudar, porque eu estou muito necessitado. Por quê? Porque eu fui abandonado. E aqui foi por Demas. Mas antes da gente continuar aqui nesse texto, vamos retroceder um pouco e conhecer um pouco sobre a história e o pano de fundo que aconteceu aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa muito sociável. Ele tinha um ministério dele a partir de várias pessoas. Ele trabalhou com várias pessoas. Ele ministrou a várias pessoas, ele treinou pessoas.
O próprio Timóteo é uma das pessoas que ele treinou, que ele orou. E aqui, essa pessoa aqui que nós estamos falando, o Demas, foi alguém que ele investiu tempo nele. Ele fez várias viagens missionárias com ele, viagens em que ele passaram por dificuldades, passaram por tribulações, viveram muitas histórias juntos. E aí, com certeza o apóstolo Paulo, ele que era alguém que realmente gostava de estar rodeado de pessoas, de ajudar, de ensinar, de treinar, algo semelhante ao que o pastor faz aqui, ele deve ter se sentido muito devastado, sozinho e triste, né? Pelo fato de, aqui no versículo 10, foram nada mais nada menos que 4 companheiros dele, 4 companheiros de luta que o deixaram. E aí no versículo 11 ele diz: somente Lucas está comigo. E aí ele mostra, né, como ele realmente foi abandonado, ele estava sozinho nesse momento. Então vamos ver a vida, né, de Demas e o que é que a gente pode aprender com o que aconteceu com ele. Antes de nós continuarmos aqui falando sobre Demas, vamos só entender um pouquinho de um contexto que Jesus falou sobre a parábola do semeador. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, Jesus falou da parábola do semeador. Outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém a multidão que estava em volta, toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. Aqui, nessa passagem, vamos começar entendendo. Aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Então, nesse primeiro ponto aqui, de Marcos, no versículo 4, essa primeira semente que foi lançada, aqui nós estamos falando de um semeador, de um pregador, alguém que está levando a palavra de Deus para outras pessoas. E a semente, Jesus vai explicar, ela é a palavra. Então a pessoa vai falando, vai ensinando e vai jogando a palavra. E em cada coração que essa semente ela vai ser jogada, ela ali, aqui no texto, vai ser representada por um terreno, que é como se fosse um coração. E aí alguns tipos de terreno, cada um deles vão ter suas características. E aí no versículo 15, a gente vai entender sobre essas primeiras que caíram no caminho. Aqui no 4 ele diz: aconteceu semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Então vieram as aves do céu e a comeram. E aí lá no 15 a gente entende o que significa isso. As que estão junto do caminho são aquelas em que a palavra é semeada, mas tendo elas ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Então aqui a pessoa, ela ouviu a palavra, ela recebeu, ela gostou, ela ficou até alegre, mas veio Satanás e arremeta e já toma e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Aqui estão as pessoas que ao longo da sua vida, pelas experiências, pela convivência, as pessoas que elas têm e pela sua própria carne, elas vão dar lugar a Satanás e Satanás vai tirar a palavra do seu coração. Satanás vai vir com algum ensinamento, vai vir com alguma doutrina mundana, com alguma doutrina falsa de demônio e vai fazer com que a palavra não possa florescer no coração daquela pessoa. E ela, então, não dá fruto. Aquela semente que foi plantada, estava ali no terreno, ela não vai germinar, ela não vai se tornar uma árvore. E aí, no próximo terreno, no 5, foi a outra que caiu sobre pedregais, né, sobre um caminho cheio de pedras, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se. E como não tinha raiz, secou-se. Então, aqui estamos no segundo terreno. São as pessoas, e aqui a gente vai ter a explicação no 16. Nesse segundo terreno, é um terreno em que não tem muita terra, mas tem muita pedra. É um terreno em que ali a semente ela cai e ela até chega a germinar. Mas como ela não tem muito terreno, ela não tem profundidade, ela não consegue achar água, ela não consegue se fixar naquele lugar, ao longo do dia vem o sol, queima aquela planta, e ela, por não ter raiz, ela não consegue se desenvolver e ela acaba morrendo.
E a explicação aqui no 16. Da mesma forma, os que recebem a semente sobre os pedregais são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. São as pessoas que, ao ouvir o Evangelho, elas vão também recebê-lo com alegria, vão ficar contentes. Só que elas não têm raiz em si mesmas, aqui como diz no 17. Antes são temporãos. São pessoas que elas querem apenas viver daquilo que é imediato. São pessoas que querem viver daquilo que rapidamente ela pode colher. Isso que acontece muitas vezes nas igrejas, em que há promessas de venha para Jesus que você vai ficar rico, venha para Jesus que você vai receber cura, venha para Jesus que você vai sair da miséria, vai sair desse problema que você está hoje, e logo, logo, tudo seu vai estar resolvido. Então a pessoa, ela se chega para Jesus não pela palavra, não por amor a Ele, não por saber que Ele é um Salvador que quer livrar a pessoa do inferno e quer levá-la para o céu, para viver com Ele eternamente. A pessoa está focada no imediato, no aqui e agora. O que é que eu vou ter de retorno? De forma rápida. É por isso a ideia de alguém que não tem raiz. Você imagina, às vezes existem aqueles experimentos de escola, né, em que a criança planta ali um feijãozinho e aí vê aquele feijãozinho nascendo. Assim, muitas vezes aquilo acontece de maneira bem rápida, né? Mas aquilo dali não vai ser de fato algo que vai poder você viver de plantar e colher feijão daquele experimento. Aquele experimento ali ele é muito raso. Ele não tem terra, não tem nutrientes, não vai conseguir germinar. Então é mais ou menos como essa pessoa. Ela vem para Jesus apenas pelas falsas promessas que muitas vezes são apresentadas a ela, pensando muito no aqui e agora. Sendo que Jesus, ele fala que a pessoa ao chegar para Jesus, ele vai ser abençoado. Mas isso tem que ter uma perspectiva eterna, tem que ter uma perspectiva, não para necessariamente nessa vida aqui, a pessoa receber bens, receber prazeres, receber uma vida confortável, uma vida sem perseguição, que na verdade é isso que Jesus diz que vai acontecer. Ele não promete uma vida calma, uma vida de conforto, uma vida em que a pessoa vai se dar bem com todo mundo ao seguir o Evangelho, nessa vida aqui. Porque tudo isso ele promete de uma maneira infinitamente melhor é para a vida eterna. E isso, a pessoa que não tem raiz, ela não aprendeu a palavra e ela não realmente se alimenta para poder ter essa perspectiva, né, da visão da eternidade e não dessa vida aqui, se ela não tiver esse pensamento, rapidamente ela se desvia, rapidamente ela abandona, porque o que ela está procurando é algo passageiro, é algo para essa vida. E aí ela se decepciona quando aquilo que ela tinha na cabeça não acontece. Porque, como diz no 17, elas não têm raízes em si mesmas, antes são temporãos, ou seja, elas vivem apenas de época, de algo que ela pode ver, e geralmente de maneira rápida. Aí o que acontece? Jesus diz, sobrevindo a tribulação ou perseguição, e isso é algo que Jesus prometeu que vai acontecer. Ele diz que porque nós somos servos dele, aquilo que aconteceu com ele também iria acontecer conosco. Jesus disse que o seu servo não pode ser maior do que o Senhor. Então, como Jesus foi perseguido, foi odiado, ele foi maltratado, ele passou, por muitas situações em que as pessoas não o entenderam, as pessoas fizeram de tudo, ali na crucificação, para julgá-lo e condená-lo pelo aquilo que ele era, Filho de Deus. Então ele disse que isso também iria acontecer com quem fosse seguidor dele. E aí o que Marcos aqui está falando, por causa da palavra, quando vem a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, elas logo se escandalizam. Esse escandalizar aqui a pessoa, ela se decepciona, ela já cria uma repulsa ao Evangelho, à vida cristã, porque diz, não, mas peraí, não foi isso aqui não era isso aqui que eu estava esperando, não era isso que eu estava querendo. Quando eu me tornei crente, o que eu estava querendo era uma vida de bênçãos, era uma vida tranquila, uma vida de paz. E Jesus, ele dá isso, mas ele também prometeu, por causa da palavra, eventualmente nós também iríamos passar por tribulações e perseguições. E aí, continuando na leitura, nós estávamos falando do segundo terreno, não tinha terra profunda, saiu o sol, queimou, e como não tinha raiz, secou-se. Aí no 7, já no terceiro terreno,
E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Esse aqui do capítulo, versículo 7, ele vai estar explicado lá no 18. Esse terreno aqui, que era um terreno cheio de espinhos, a semente caiu lá, só que os espinhos sufocaram a semente. Ela, quando começou a germinar, vieram os espinhos e sufocaram. E aí a explicação, que está aqui no 18. E outras são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Hoje o nosso tema vai estar muito mais focado nesse terceiro terreno aqui. Nós vamos ver na vida do personagem que nós estamos estudando, Demas, que pelo que o apóstolo Paulo relata do que aconteceu com ele, provavelmente foi exatamente isso aqui que aconteceu. Os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, nós vimos aqui sobre os terrenos, especialmente esse terreno aqui, aquele que fica sobre os espinhos. Então, essas pessoas que, ao receberem a palavra, são comparadas aqui por Jesus como aquelas que têm espinhos, como ele disse, são aquelas que ouvem a palavra de Deus, mas as coisas desse mundo, conforto, riquezas, posses, e isso pensa em duas perspectivas. Muitas vezes a pessoa, ela não tem, mas ela vive pensando em ter. E tem aqueles que têm, mas ela vive com medo de perder, e isso escraviza. Para os que não têm, para os que são muito pobres, têm uma vida muito difícil, têm uma vida sem nada, se a pessoa não está pensando em Deus, não está glorificando a Ele, meditando na palavra, o que é que ela vai viver? Ela vai viver se lamentando, vai viver desejando ter, ela passa o tempo todo planejando ter. E lá em 1 Timóteo 6 fala que quem ama o dinheiro, quem ama as riquezas, ele vai cair em muitas ciladas, vai cair em muitos problemas. Então, nós temos aqui dois aspectos, né? Quem não tem, ele vai passar a vida pensando em ter. E aqueles que têm, eles vão passar a vida com medo de perder. Eles vão passar a vida achando que qualquer pessoa que chegar perto deles está vindo porque eu tenho dinheiro, ou porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Essa pessoa está vindo com um interesse de se aproveitar de mim. E aí é uma pessoa que se fecha enclausurada, se isola de uma maneira que ela não tem como dar fruto, ela não tem como viver em sociedade e vive de uma maneira isolada, triste, e acaba, ao final da vida, vendo que o dinheiro e todas as riquezas que tinha não valeram a pena. Então, voltando, tendo dado todo esse contexto, né, nós entendemos sobre esses terrenos, sobre esse amor que muitas vezes faz as pessoas se afastarem da palavra de Deus, né, nesse sentido. Ou eu quero ficar rico e eu vou para Jesus. Se eu não ficar rico rápido, então também não serve para mim e eu vou abandoná-lo. Ou então, eu já sou rico, se eu for para Jesus e alguma coisa acontecer que eu perca o que eu tenho, então eu também não quero Jesus porque ele não me protegeu, não serve para mim. Eu tinha, antes de ter Jesus eu tinha as coisas, depois que eu fui para Jesus aconteceu uma desgraça e eu perdi o que eu tinha. Já acontece às vezes. Às vezes a pessoa, ela, quando era descrente, ela podia ter uma vida, um padrão muito bom, mas aquilo na verdade era um ídolo no coração dela. Aquilo ali era algo que estava afastando ela de Deus, aqueles bens, aquelas riquezas. E aí às vezes acontece a pessoa, ela se chega para Jesus, ela se converte, ela faz uma decisão, mas alguma coisa acontece e ela perde o que tem. Ou então ela tem medo de perder. Não, se eu continuar seguindo a Jesus, eu vou ser rejeitado pelas pessoas, eu faço meus negócios aqui, ganho muito dinheiro e eu vou perder o que eu tenho. Então a gente tem que ter sempre essa ideia. Quando a gente fala de riquezas, muitas vezes a pessoa só pensa nessa pessoa que tem, que ela tem dinheiro. A gente tem que sempre ter a noção. Quem não tem, pode ser também tão ou mais escravo de quem tem, porque está ali o tempo todo pensando em como ter, em que maneira vai ter, o que vai fazer para ter, que geralmente vai ser de uma maneira errada. Então, Demas, nós vamos ver ele em 3 passagens da Bíblia. A primeira, vamos lá para Colossenses, capítulo 4 e 14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Geralmente aqui
acho que talvez muitas pessoas leem essa passagem e não prestem atenção, não veem aqui quem está sendo falado. Aqui nessa passagem, nós estamos vendo duas pessoas. A primeira é Lucas, o médico amado. Esse Lucas aqui é o Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas. Os 4 evangelhos sinóticos, temos Mateus, Marcos, Lucas. Esse Lucas aqui é aquele médico lá que fez todo aquele relato para Teófilo, falando sobre a vida de Jesus, um exame muito detalhado, muito bem feito, que é o Evangelho de Lucas, que ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e que Paulo aqui chama ele de o médico amado, e Demas. Nessa passagem aqui, nós estamos vendo duas pessoas que elas estão sendo colocadas em pé de igualdade, no mesmo nível de consideração, no mesmo nível de qualidade para Paulo. Paulo, ele está falando aqui que ele amava Lucas. Por quê? Porque ele era um apóstolo, porque ele escreveu o Evangelho de Lucas, e ele estava ali ao lado de Demas também, que é alguém que também é alguém muito considerado, alguém muito valoroso. Está tudo aqui nessa mesma frase, o médico amado e Demas, que também é. Então nós vemos aqui que Demas, ele era muito amado por Paulo, da mesma forma como era Lucas. E aqui lá no grego a palavra é agapitos, que significa amado, que é alguém que é muito amado, profundamente querido, que é uma palavra derivada da palavra ágape, né? Uma palavra que descreve o amor profundo por alguém. Então, aqui havia um grande apreço, né? Era uma pessoa que Paulo gostava muito, eram os dois, era Lucas e Demas. Aqui por quê? Porque Demas, ele era um companheiro de Paulo, ele era um ajudante de Paulo. E aqui ele está sendo mencionado ao lado de Lucas, né? Com bastantes elogios, ele está tendo um alto nível de consideração, porque Paulo confiava nele. Paulo tinha ele como realmente um companheiro de lutas. Paulo, ele estava colocando eles dois aqui como fiéis companheiros, soldados na batalha, a quem ele queria saudar, a quem ele queria realmente mostrar na carta aqui aos Colossenses que era alguém que ele tinha bastante consideração. E aí vamos ver novamente qual é a segunda passagem, que Demas, ele também é mencionado pelo apóstolo Paulo, e está lá em Filemon, uma pequena carta que foi escrita, e nessa pequena carta, Demas também é mencionado. Vamos lá para Filemon. Fica logo depois de Tito, Filemon e antes de Hebreus. No capítulo, a partir nessa passagem, nessa carta, lá nas saudações finais, a partir do 23. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Epáfras, ele é o líder da igreja de Colossenses. E ele foi enviado para a igreja para ajudar e ministrar a Paulo, né, ajudar o apóstolo Paulo, e provavelmente foi lançado na prisão pelas autoridades romanas sob suspeita de ser cúmplice do apóstolo Paulo. Então, vamos aqui. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas, que é o nosso personagem principal aqui hoje, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, novamente, nós vemos Demas sendo colocado no mesmo nível de grandes companheiros de Paulo, companheiros de luta, companheiros de prisão, de perseguição, de muita coisa. Aqui nessa passagem não deixa claro se necessariamente Demas foi um companheiro de prisão, porque ele dá esse destaque para Epáfras. Mas certamente ali Demas, ele viu Paulo sendo preso, no mínimo. Se ele não foi preso junto, ele o viu sendo preso e ele, de alguma forma, estava ali com ele. Então ele foi, aqui nessa passagem, está novamente sendo saudado, sendo colocado como companheiro de Paulo. E é colocado como um colega de trabalho, como um companheiro, como alguém que está ali junto dele no ministério, na pregação, participando das muitas lutas de Paulo na pregação do Evangelho. E aqui no versículo 24 ele menciona também Aristarco. Ele era um notável líder cristão. Seu nome significa o melhor governante de todos. Ele era um cristão de Tessalônica e companheiro de prisão com Paulo. E era alguém que, Aristarco, ele era alguém da realeza, alguém que tinha uma alta posição social lá em Tessalônica. Ele era alguém que tinha
realmente da nata da sociedade, vamos dizer assim. E essa pessoa se converteu e junto dele foi Demas também. Então Demas, ele era um crente que estava ali com Paulo, era um companheiro, era um ajudante, ele é mencionado com elogios. E na pesquisa que eu fiz sobre ele, existem até algumas, isso não tem comprovação nenhuma, mas existem até alguma possibilidade de que o apóstolo Paulo, ele já na sua idade mais avançada, ele estava já ficando bastante cego e ele teria dificuldade de escrever. Tanto que em algumas cartas ele fala, essa carta aqui eu estou escrevendo de próprio punho. Ou então, no mínimo, finalzinho da saudação, ele escreveu com a mão dele mesmo. Por quê? Porque já nessa idade avançada dele, provavelmente ele tinha alguém que estava escrevendo para ele. Ele ficava ditando, inspirado pelo Espírito Santo, ele recebia de Deus a revelação do que seria aquele texto, mas quem realmente pegava lá a pena, que era a forma de escrita da época, e o papiro, a forma de escrita lá, era outra pessoa, já por conta da idade avançada do apóstolo Paulo. E existem alguns teólogos que consideram que Demas foi exatamente quem fez essa escrita manual, esse trabalho como escriba do livro de Colossenses. Mas isso não é algo comprovado, não é algo que é certo. Mas de qualquer forma, nos dá a entender, caso ele tenha sido aquele que realmente escreveu o livro de Colossenses, é alguém que teve um acesso muito próximo do apóstolo Paulo, estava junto dele, viu a palavra de Deus sendo revelada, chegou até a escrever essa palavra em nome do apóstolo, e a gente vai ver depois o que vai acontecer com ele, né? Como a gente já viu, ele vai abandonar o apóstolo Paulo. Então Demas, ele era alguém que, pela tradição, ele era alguém que vinha lá da cidade de Tessalônica, era alguém que provavelmente tinha, da mesma forma como Aristarco, uma posição social alta antes de se converter. Antes de se juntar ao apóstolo Paulo, provavelmente vinha de uma boa família, uma família rica, uma família que tinha muitos bens materiais, que daria a ele uma vida de conforto, uma vida sem dificuldades materiais, financeiras, uma vida que seria, em muitos aspectos, diferente da vida como missionário e um ajudante do apóstolo Paulo. Que, como nós sabemos, o apóstolo Paulo passou por muitas tribulações, passou por muitas dificuldades. E isso a gente vê até hoje, né? A vida de um missionário, a vida de muitos pastores, como ela vai ser difícil. E ela não vai ser uma vida que vai dar muito conforto, que vai dar grandes riquezas. Então Demas, ele tinha essa origem em uma família rica, abastada, e que provavelmente vai ser isso que, quando mais lá na frente, ao passar por tribulações, ao passar por dificuldades, ao passar pela privação, não apenas de bens materiais, mas privação até da liberdade, né, que é a prisão, então aí vem a fé que fraqueja, né, a fé que ele abandona, e ao amar o presente século, ele deixa o apóstolo Paulo. Nesse contexto aqui, a gente vê que Demas, ele era alguém que estava ali, até esse ponto, né? Nós vimos Colossenses, estamos aqui em Filemon, e eles eram colegas de trabalho, estavam compartilhando o ministério, o trabalho, eles eram muito respeitados, e eles compartilhavam, né, diante de Paulo, um nível de igualdade, né? Paulo considerava todos eles como grandes companheiros. Então tudo isso é para a gente entender quem era Demas e o nível em que ele estava em relação a Paulo, na consideração, no apreço, no valor que Paulo dava a ele, porque é aquela ideia, né? Quanto mais alto você estiver, maior vai ser a queda, maior vai ser o impacto caso haja uma queda. Então, depois de ter entendido essa história, vamos entender agora um pouco sobre o abandono de Demas. E isso, como a gente viu, está lá em 2 Timóteo 4 e 9. Em 2 Timóteo 4 e 9, Paulo vai dizer: procura vir ter comigo depressa. Isso aqui lá no texto que eu vi também, falando sobre o original grego, fala de diligência. Aqui Paulo ele está preso. Ele vai enfrentar sua própria acusação, execução, né, e a sua morte. E ele diz: faça toda a sua diligência para vir logo ter comigo, né? É uma palavra que lá no grego quer dizer espazo, que significa fazer algo com pressa, para fazer o mais rápido que puder. Ele diz: faça isso
Se dá a ideia de como se fosse um corredor que está participando de uma corrida e está correndo o mais rápido que ele possa, né? Significa mover os pés o mais rápido possível, fazer algo com toda urgência. Então Paulo diz isso para que Timóteo possa ir lá ajudá-lo, né? Procura vir ter comigo depressa, com muita urgência. Eu estou realmente muito necessitado. Dá uma ideia que era algo, pare tudo que você está fazendo, atenda o meu pedido, porque é urgente, é muito importante, é realmente muito necessário. E aí no 10 ele explica por quê. Porque Demas me abandonou. E no texto aqui no original, não é simplesmente um abandono de alguém que, eu estava aqui, estava com uma pessoa e a pessoa não, de repente do nada tinha outra coisa melhor para fazer, foi embora e está tudo bem. Para Paulo, aquilo realmente foi algo que o deixou, foi uma grande surpresa, foi algo que ele não sonhava, não esperava que isso acontecesse. Demas me abandonou, e aqui ele fala sobre isso como sendo que, imagine alguém que é a pessoa que está ali do seu lado, alguém muito importante, que vem lhe ajudando, que vem fazendo parte de um trabalho missionário, de uma coisa muito forte, participou de muitas coisas com ele, e que de repente ele o abandona. E ele abandona de uma maneira que eu já vi alguns comentários também que tenta inocentar o Demas aqui, dizendo, não, ele não era obrigado a ficar com o apóstolo Paulo. Ele simplesmente saiu e deixou o apóstolo Paulo lá, porque ele tinha algo melhor para fazer lá em Tessalônica, como o texto diz. Mas a gente não pode julgar o Demas, não pode dizer que realmente o que ele fez foi errado. Isso é o que alguns teólogos dizem, mas isso é meio difícil de aceitar essa tese, porque a Bíblia aqui, quando o apóstolo Paulo escreveu, diz que não foi simplesmente um desamparo, um abandono, apenas por um medo, que já seria de certa forma errado, né? Como a gente viu lá em Marcos 4, no 18, quando ele fala que os espinhos, a perseguição, a provação, quando vem, a pessoa abandona a Cristo. Isso em si já é terrível, já é coisa completa, né? Já ali é um abandono completo. Mas geralmente não era simplesmente porque ele estava querendo preservar a sua própria vida, porque aí ele poderia continuar pregando o evangelho. Essa foi uma das interpretações que eu vi desse texto. Que aqui Demas, ele não. O apóstolo Paulo estava preso, ia ser morto, e aí é como se dissesse, mas de que adiantava todo mundo ser preso, todo mundo ser morto, e aí o evangelho ia parar de ser pregado. Sendo que a gente vê na história da igreja primitiva que quanto mais os crentes eram mortos, eram perseguidos, né? Perseguidos, presos e mortos, quanto mais isso acontecia, o evangelho não ia parar por causa disso não, porque só de ver alguém com tanto desapego a esse mundo e com tanto amor por Cristo, isso movia outras pessoas e elas se convertiam por causa disso. Então assim, essa interpretação de que Demas ele fugiu porque ele estava querendo continuar a pregação, continuar o evangelho e não adiantava todo mundo morrer, não é o que o texto dá a entender, né? O texto está deixando claro aqui que diz, amando o presente século. E essa palavra no original é a palavra ágape também. E foi a mesma palavra que ele tinha sido recebido para ele, como Paulo realmente o amava muito, Paulo realmente considerava muito. Mas aí o que foi que Demas, como foi que ele retribuiu esse amor que Paulo tinha por ele, essa consideração que Paulo tinha por ele? Ele, em vez de amar a Cristo, né, e o seu companheiro de batalhas, Paulo, a palavra diz aqui que ele amou o presente século, ou seja, ele amou este presente mundo. Então esse texto, ele não dá a ideia de que Demas ele simplesmente estava numa certa forma apenas querendo preservar a sua vida, sendo que até isso Jesus disse que era errado. Jesus falou que aquele que quiser ganhar a sua vida, quiser salvar a sua vida, perdê-la. Jesus ele já tinha afirmado justamente contra isso. Se você tiver um apego, se você tiver como tivesse totalmente dependente dessa vida aqui, para você eu posso perder tudo, menos a minha vida aqui, Jesus disse, você vai perdê-la. De qualquer forma você vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida aqui, por amor de Jesus, aí sim é esse que vai ganhar a vida eterna, que é a vida que importa. Porque eu não sei como a gente pode às vezes
se apegar tanto a essa vida aqui, se é uma vida cheia de tribulações, uma vida com que tem doenças, uma vida que a gente sabe que cada dia que passa a gente está só caminhando para a morte. A gente está só caminhando para o dia que a gente vai nos encontrar com o nosso Criador, como a Bíblia diz. Prepara-se para encontrares com o teu Criador. Então Jesus ele deixou muito claro, ele advertiu que se você tiver uma dependência, um apego total da vida material, da sua vida aqui, você vai acabar perdendo de todo jeito. Você tem que estar pronto a perder a sua vida por amor de Cristo, que foi o que o apóstolo Paulo fez e que foi o que Demas não quis fazer. Por quê? Porque ele amou o presente século. E aí nós vamos lá para 1 João 2, 15 a 17. Que aí quando aqui fala sobre que Demas amou o presente século, nós temos em 1 João 2, 15 a 17, exatamente uma advertência contra isso. Pediu o pastor para ler 1 João 2, 15 a 17. Não ameis ao mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, nesse texto aqui nós somos claramente alertados a não amar o mundo. E aí esse amor do mundo, amor ao mundo, ele vai ser descrito sob 3 perspectivas, sobre 3 vieses, né? São 3 atrativos, são 3 coisas que o mundo oferece, que Satanás oferece, isso desde Adão e Eva até o dia de hoje, passando por Jesus, e que são aquilo que vai fazer a pessoa se afastar de Deus, se afastar de Jesus e se aproximar de Satanás, e se aproximar de ir para o inferno. E são 3 coisas, como diz aqui: a concupiscência da carne, que tem a ver com a gratificação da carne, aquilo que me faz sentir bem fisicamente. De certo modo, até a ideia do senso de sobrevivencialismo, né? Aquela ideia de alguém que, digamos, se ela estiver ameaçado de morte, se ela estiver ameaçado de passar fome, se ela estiver ameaçado de ter alguma coisa material da sua carne, se aquilo vai ser perdido, ela vai fazer qualquer coisa. Ou então, para agradar a minha carne, para satisfazer a minha carne, para fazer aquilo que o meu corpo deseja, eu faço qualquer coisa. Não tenho limites naquilo que eu posso fazer. E aí a concupiscência da carne é isso: eu vou fazer qualquer coisa que me faça sentir bem fisicamente. Incluindo nessa sedução estariam os pecados sexuais, a gula, o uso de drogas e a embriaguez. Tudo aquilo que vai ser para satisfazer a minha carne. E eu quero isso a qualquer preço. E eu estou pronto a deixar qualquer coisa se eu puder manter isso. Eu estou pronto a fazer qualquer coisa para que eu tenha isso. E aí, para que eu tenha isso, não tem nem moral, nem bom costume, nem nada da sociedade. Eu vou fazer isso porque eu quero, e eu quero satisfazer a minha carne. A segunda categoria é a concupiscência dos olhos. Quais bens eu quero para me fazer feliz? Aquilo que eu vejo, aquilo que é... O primeiro é o corpo físico, aquilo que está realmente aqui, tem a ver com o meu corpo. Seja para eu não perder algo, seja porque é algo que eu preciso, que de fato eu preciso, como por exemplo beber água, comida, todo tipo de satisfação no meu corpo, e aí eu vou fazer qualquer coisa. E aqui nós estamos falando da concupiscência dos olhos, que é aquilo que eu vejo. Tem a ver com aquilo que nós vemos e desejamos ter, mas que é errado. Porque muita coisa na vida a gente pode ver, desejar e ser algo justo, certo? Algo que eu posso ter. Eu posso ver um determinado emprego, desejar, e vou fazer de tudo para ter aquilo no sentido correto, né? Vou estudar, vou me preparar e eu chego lá e consigo. Eu posso ver alguém com um carro, eu posso ver alguém casado, alguém com um filho, e eu quero ter aquilo para mim também, mas eu vou fazer da maneira correta. Quando isso passa a ser pecado, é quando eu vou quebrar os mandamentos que Deus deu, que é aquilo de não cobiçarás. Que a cobiça, ela é exatamente aquilo
que eu quero ter aquilo que não é meu, aquilo que eu de algum modo não posso ter, porque não é meu, é de outro, é algo que no meu caso, na minha situação, não é lícito que eu tenha, que eu faça, mas eu quero ter, eu vi e eu quero. E aí é onde entra a concupiscência do olho, dos olhos. Esses pecados são aquilo que nós vemos e desejamos ter, mas o objeto que queremos não é nosso, porque pertence a outra pessoa, é conhecido como cobiça. E tem um mandamento explícito de Deus, que ele coloca lá no final: não cobiçarás. Isso começou desde lá no Jardim do Éden. A categoria final é o orgulho da vida, o soberba da vida, né? Aquilo que eu quero ser, é a minha imagem, aquilo como eu me apresento perante as pessoas, é aquilo que eu muitas vezes vai ter a ver com o segundo item, né? Eu vejo alguém que é famoso, eu vejo alguém que é muito admirado pelas pessoas. Isso acontece até às vezes até nas igrejas. Às vezes tem gente que quer ser pastor não porque tem um chamado, não porque quer pregar a palavra, não porque tem um amor pelas almas e pelo evangelho, mas porque viu o pastor fulano de tal, que tem muitos seguidores, que ele tem uma igreja imensa, que ele tem... As pessoas admiram muito aquele pastor, o jeito dele pregar, o jeito dele falar, o quanto que ele é bem tratado por todo mundo, onde ele vai, ele é super respeitado. E aí a pessoa vê isso, e aí na soberba da vida, eu quero isso também. Eu também quero ser igual aquele pastor. E aí são as pessoas que entram no ministério, entram para servir o reino de Deus pelo motivo errado. É algo semelhante ao que Ananias e Safira fizeram. Eles, logo na igreja primitiva, que estava todo mundo ali sofrendo perseguição, estava tendo os seus bens tomados, e eles estavam, as pessoas com muita necessidade, vendo as pessoas pobres, a igreja realmente ali sendo muito perseguida. Alguns cristãos começaram a vender os seus bens para ajudar os pobres, para ajudar as pessoas. Primeiro porque elas já sabiam, alguns aquelas pessoas, os seus bens, as suas casas, os seus animais, de qualquer forma eles já iriam ser tomados por Roma, pela perseguição. Então, elas, até de um certo modo, seguindo o que Jesus falou, né, para aquele jovem rico: vende o que quer me seguir, vende tudo que tem e dá aos pobres. Então alguns estavam fazendo isso, estavam fazendo de bom coração, estavam vendendo seus bens e dando aos pobres. Ananias e Safira, vendo isso, né, na concupiscência dos olhos e querendo chegar na soberba da vida, de ser realmente admirado, olha como essa pessoa, ela é uma pessoa desapegada aos bens materiais, como essa pessoa é um cristão muito fervoroso. Eles, querendo imitar isso, foram lá e venderam um terreno. Eles venderam esse terreno por um valor X, digamos, fosse, sei lá, 100 mil reais. Só que quando eles chegaram lá para dar o dinheiro perante os apóstolos, eles disseram: não, o terreno foi vendido por 50. Porque veja a esperteza deles. Eles venderam o terreno por um valor, digamos, justo, só que eles não disseram o valor correto. Quando eles chegaram para dar o dinheiro, eles disseram: vendi o terreno por 50 e está aqui todo o dinheiro. Era a ideia de que, olha, como eu quero ajudar, como eu quero ajudar a obra, como eu quero fazer o bem. Então eles venderam o terreno, deram a metade, vamos dizer. A Bíblia não fala exatamente qual foi a diferença e qual era o valor certo, qual era o valor errado. Só diz que tinha uma diferença. Eles venderam o valor por tanto, mas disseram que foi por tanto, porque eles queriam ficar com o resto. É como se vendeu por 100, deu 50, dizendo que era os 50, porque queria ficar com os 50. E lá, o que aconteceu? Os dois morreram. Foi um dos casos de julgamento imediato que tem na Bíblia, né? E pecou na mesma hora, Deus foi ali e matou os dois. Matou primeiramente Ananias. Quando veio a mulher dele, os apóstolos ainda deram a chance dela se redimir, dela falar a verdade. Perguntaram: por quanto foi que vendeu o terreno? Aí ela pega e diz: a gente não sabe o valor, vamos dizer. Não, foi 50 mesmo. Sendo que era 100, era 80, era maior. Era uma mentira, mas ela estava mentindo. Ela estava escondendo justamente para ficar com o excesso que ela estava dizendo que não era o valor, né? Digamos, era 80, era 100 e ela queria ficar com esse a mais. Mas está aqui os 50, estou dando... Porque a mentira ali exatamente era... Eles estavam dizendo que estavam dando 100% do valor.
Porque queriam dizer que, olha, eu tenho desapego, eu estou fazendo igual os outros ali, e fiz o terreno todo. Aqui, eu estou dando o terreno todo para a obra de Deus. E aí na mesma hora eles foram julgados. Então, a Bíblia não fala exatamente qual dos três aqui foi o que levou Demas a abandonar Paulo. De que maneira ele amou o presente século. Mas pode ter sido de qualquer uma dessas três formas. Porque ele pode, no primeiro caso, a concupiscência da carne. Ele não queria viver a vida de privação que era a vida de ser missionário, de ser um companheiro do apóstolo Paulo, uma vida em que geralmente, possivelmente, talvez até não tinham o que comer, ou o que tinham de comer dependia de doação de outra pessoa. Era algo que era uma vida difícil, era uma vida que para a carne não era uma vida de conforto, não era uma vida que às vezes eles possivelmente não tinham até onde dormir direito. Era uma vida que chegava um soldado romano e batia neles, espancava. Paulo recebeu, como ele fala lá em 2 Coríntios 11, se não me engano, ele fala que recebeu 40 açoites menos um. Que era menos um justamente para não passar dos 40. Porque se passasse era o cara que estava dando açoite que recebia também. Então, para a carne, estar com o apóstolo Paulo não era algo tão interessante se a pessoa fosse ver por esse ângulo, né? Então, sendo Demas alguém que possivelmente vinha de uma família rica, uma família que tinha muito conforto, não era vantagem estar com o apóstolo Paulo. Então ele amou o presente século, possivelmente, por esse sentido da concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos. Ele também, possivelmente, iria ver outras pessoas tendo um bom padrão de vida, tendo uma vida confortável, tendo algo, tendo uma casa, tendo uma família, de repente. Pode ser que a própria vida do apóstolo Paulo era uma vida difícil de você ter uma família, você ter uma mulher e ter filhos. Porque para viver indo para cima e para baixo, sendo açoitado, sendo preso e no final morto, é como foi para o profeta Jeremias, que ele quis casar e Deus não deixou ele casar. O profeta Jeremias, ele foi chamado profeta chorão, passou por muitas dificuldades, uma das coisas foi exatamente essa. Então, possivelmente Demas, também vendo o que outras pessoas tinham e as dificuldades que era a vida cristã com o apóstolo Paulo, pode ser que tenha caído pela concupiscência dos olhos, ou mesmo pelo orgulho da vida, que se a pessoa for olhar pelo mérito, pelas felicitações, pela consideração, nem sempre vai ser como eu falei no caso assim, de alguém que é um pastor famoso e tal, que muita gente fica babando ele. Para o mundo, alguém que segue a Cristo, antigamente era chamado aqui no Ceará dos bode velho, né? Os bodes, né? Que eram os crentes, que era até apedrejado. Então o mundo odeia aquele que quer ser realmente um verdadeiro cristão. Então no orgulho da vida, a pessoa pode ser que se afaste de Deus, de Jesus, porque ela não quer sofrer perseguição, ela não quer ser mal vista, ela não quer ser chamada de um radical, de um fanático, ela não quer ser alguém, por exemplo, que nos dias de hoje, alguém que apoia Israel. Hoje o mundo, de um modo geral, está cada vez mais odiando Israel. E Deus disse que é o povo escolhido dele. E eles estão fazendo. Pode ser que em alguma coisa dessa guerra que eles estão com o Hamas, outros fizeram alguns excessos, cometeram algumas injustiças, mas Deus vai julgar. Não cabe a nós entrar nesse mérito. Porque veja, ali só tem dois lados. Ou a pessoa vai ser a favor de Israel, ou vai estar do lado ali do Hamas, agora do Hezbollah também, que está atacando Israel. Então, ao se colocar do lado dos inimigos de Israel, você está se colocando contra Deus. E aí, ser um cristão, a pessoa ela já tem que, por dever bíblico, ela tem que estar orando e apoiando Israel. E aí, pode ser que isso já seja algo que você seja cancelado, excluído, odiado, vai ser totalmente colocado como alguém que é desumano. Na internet tem muita gente falando isso, que apoiar Israel é apoiar um Estado terrorista, um Estado genocida, aí fala um monte de coisa. Mas nós, apesar dos pecados e de hoje Israel, de uma maneira geral, como nação, não ser uma nação que está voltada para Deus, a Bíblia promete que Israel ele vai voltar
adorar verdadeiramente a Deus e vai aceitar Jesus como Salvador. E a Bíblia manda que nós oremos pela paz de Jerusalém, oremos pelo Estado de Israel. Então, a soberba da vida pode fazer com que a pessoa se afaste de tudo que é cristão, de tudo que tem a ver com Deus, justamente porque quer receber a glória do mundo, quer receber a aprovação das pessoas do mundo, e não está se importando com a aprovação de Deus, que é o que realmente vale, que é o que realmente importa. A Bíblia diz que o mundo passa, o mundo e as suas riquezas, o seu orgulho, tudo que tem nesse mundo vai passar, vai ser destruído, vai ser julgado por Deus por todo o mal que tem sido feito. E aí a pessoa que ela se apega a isso, se a pessoa abandonar a Deus por considerar mais importante o apoio e o valor do mundo, ela está apenas fazendo a pior escolha da sua vida. Então, nós não sabemos exatamente qual foi desde que Demas caiu, mas fica para nós essa lição de que dessas 3 tentações, dessas 3 armas de Satanás, nós temos que estar atentos. E só para fechar, nessas 3 coisas no estudo que eu também vi, essas armas de Satanás, com a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, isso foi o que começou lá no Jardim do Éden, quando Satanás tentou com o fruto. Lembra que o primeiro teste de Satanás foi exatamente com a Eva, quando colocou lá o fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Eva viu que a árvore era boa para se comer, ali já foi a concupiscência da carne, era algo que era boa para comer. Era agradável aos olhos, ali já foi a concupiscência dos olhos. E uma árvore desejável para dar entendimento, e aí é o orgulho da vida, a soberba da vida, ela tomou o seu fruto e comeu. E também deu com ela ao seu marido, e ele comeu. Então os 2 comeram. E os 2 falharam nesse teste, os 2 caíram nesse teste. É interessante a gente notar que ali eles estavam num ambiente perfeito, mais maravilhoso que esse mundo já viu, um ambiente 100%, sem nenhuma dor, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, sem nada de ruim, era perfeito. E eles caíram e falharam. Isso para a gente entender como muitas vezes a pessoa fala, não, eu caí por causa do ambiente que eu estava, da situação em que eu estava, das pessoas que estavam ao meu redor. Então nós temos com Adão e Eva o exemplo de que a queda, o ambiente pode até influenciar, mas em última análise sempre vai ser a nossa responsabilidade, vai ser a nossa escolha. Adão e Eva caíram num ambiente perfeito e maravilhoso. Já Jesus, ele tem passado 40 dias no deserto, no final do seu período de meditação que ele estava ali, ele foi também tentado nessas 3 áreas. Na concupiscência da carne, ele estava 40 dias de jejum, estava com muita fome. E aí chega Satanás e diz, se tu é filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Ali ele já estava sendo tentado na concupiscência da carne. Se fosse outra pessoa, se fosse qualquer um de nós, fosse Adão, provavelmente teria caído também, porque ainda teria a desculpa, não, mas eu estou há 40 dias sem comer, eu estou morrendo de fome, se eu não comer eu vou morrer. E aí a pessoa já teria essa desculpa, Mas Jesus, como ele estava ali jejuando, estava orando, e a importância do jejum, quem está fazendo as quintas-feiras, quem está conseguindo, ele estava ali jejuando e orando, e ele estava cheio do Espírito, e ele estava cheio da palavra. Então ele estava pronto para responder a Satanás, que ele vai e diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Isso, ele estava citando já o Velho Testamento, Deuteronômio 8:3. Jesus, ele conhecia a palavra, e não apenas de um modo sobrenatural, porque ele era o Filho de Deus, mas porque realmente ele lia e tinha estudado. Logo em seguida, Jesus leva ele para um alto monte e mostra-lhe todo o reino do mundo, e diz que todos poderiam ser do Senhor, poderia ser de Jesus, se ele apenas se curvasse e adorasse a Satanás. Ali Satanás testou com a concupiscência dos olhos. Mostrou para ele ver, e com seus olhos ele queria incitar em Jesus a cobiça e o desejo de ter aquilo que não era dele. Este sistema mundial que está sob domínio de Satanás, e que ele vai ser dado a Jesus no Apocalipse.
aquela abertura lá dos 7 selos, lá do Apocalipse, aquilo dali é Deus dando para Jesus o título de propriedade da terra, do mundo, que hoje está com Satanás, que Adão entregou para ele quando caiu lá no jardim. Então, Jesus foi tentado com a concupiscência dos olhos, para ter aquilo que não era dele. E mais uma vez, Jesus cita a palavra, quando diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, lá em Deuteronômio 6:13. Então, Jesus estava bem afiado ali, estava com a palavra de Deus na ponta da língua. No final, Jesus testa ele, levando ele para o penáculo do templo e dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui. E aí ele vai citar de uma maneira errada o Salmo 91:11, que fala que os anjos, vamos lá ler o Salmo 91:11, que fala que os anjos iriam segurar ele, iriam guardar ele, os anjos não iriam deixar ele cair ou tropeçar. Só que Satanás está citando aqui da maneira errada, no 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Mas isso daqui não está dizendo que você vai, de maneira proposital, se colocar numa situação de risco, de situação de morte, para testar Deus para ver se Ele vai te salvar ou não. Que era o que Satanás estava dizendo para ele fazer. E isso com a ideia de testar se ele realmente era filho de Deus. Então Satanás aqui estava acusando Jesus com o orgulho da vida. Curiosamente, Jesus passou nos mesmos 3 testes que Adão e Eva, e nas condições perfeitas eles falharam, mas Jesus estava nas condições mais imperfeitas, e mesmo assim ele conseguiu ser aprovado. E isso por quê? Porque Jesus ele foi cheio do Espírito. Então, nessa passagem, lá em Mateus 4, Jesus ele foi para o deserto para jejuar e orar, para se encher do Espírito. E porque ele conhecia e usava a palavra de Deus contra Satanás cada vez que era testado. Então, irmãos, as lições para nós aprendermos aqui com Demas: nós temos que ter uma perspectiva eterna da vida e não amar o presente sistema mundial que pretende nos enganar e nos afastar de nosso Senhor, de nosso amor pelo Senhor e pela sua palavra. Segunda lição que podemos aprender é que nenhum cristão está imune a amar o mundo atual e abandonar a obra do Senhor e povo do Senhor. Paulo escreveu e administrou os crentes de Corinto: portanto, aquele que pensa estar firme, tome cuidado para que não caia. Aqui dá a ideia de nós não acharmos que, não, mas eu sou um crente fiel, eu jamais vou cair numa tentação dessa, eu jamais vou fazer algo errado. E aí nós temos que ter a humildade, pedir a Deus a sabedoria de não cair, de nós não amarmos esse mundo, de nós não temermos a esse mundo, que também é outro motivo pelo qual muitas vezes as pessoas podem cair, é temer o mundo. A Bíblia diz que nós devemos temer mais aquele que pode lançar no fogo do inferno do que aquele que pode fazer mal à nossa carne. E por último, aprender da vida de Demas é que a esperança da volta do Senhor deve mudar a forma como vivemos agora. Lá em 2 Timóteo 4, é interessante que logo antes de falar de Demas e que ele abandonou e que ele amou a esse mundo, Paulo fala que há uma coroa da justiça separada para aqueles que amam a vinda do nosso Senhor Jesus. 2 Timóteo 2:8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, o apóstolo Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, só o fato de nós estarmos amando a vinda do Senhor, a volta de Jesus, saber que Ele vai ser a solução de todos os problemas que nós temos aqui, que nós não devemos usar nenhum artifício, nenhum atalho, nenhum mecanismo mundano para resolver os problemas, porque a gente sabe, Jesus vai voltar e isso sim vai ser a solução definitiva de todos os nossos problemas. Eu vou pedir ao irmão Edson que vem aqui para orar e encerrar o culto, pedindo a Deus que nós sejamos fiéis todos os dias da nossa vida e jamais possamos cair como foi esse rapaz aqui. Senhor Deus, queremos agradecer pela palavra. Deus falou muito conosco aqui através de Misael. Queremos que, junto com os seus anjos, seus possam nos acompanhar, nos conduzir para a casa em segurança e nos abençoar, nossos familiares, que a gente ponha em oração, pedindo pela conversão de cada um deles. Deus faça atender nossos pedidos, confortar o coração
da gente, deles, sabendo que Deus vai agir e trazer eles, chamados à conversão, trazer eles para a igreja, Deus possa fazer esse trabalhar na vida dos nossos familiares, em que nós tanto nos preocupamos, né? E mais queremos agradecer aqui pela presença aqui de todos. Te peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, te agradeço. Amém.